Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com a nossa leitura do livro Exilados por Amor, capítulo 4. O capítulo 3 terminou com o Ferdinando envenenando o Ernesto e com o poder da mente ele jogou o Ernesto de cima do prédio, né? Quem não viu o vídeo anterior, começa pelo começo, gente. É um livro fantástico. Agora vamos continuar aqui com a nossa leitura no capítulo 4, então, simbora. Elvira ainda estava em seu quarto, meditando e orando, quando Henrique bateu à porta. Mãe, venha depressa. Embora totalmente preparada, Elvira sentiu sumir-lhe o sangue do corpo. Seu coração batia descompassado, suas mãos suavam e sua boca estava seca. Mesmo assim, levantou-se devagar e atendeu ao chamado. O que foi, meu filho? É da fundação. Pediram que fosse depressa até lá. Parece que algo muito sério ocorreu com o papai. Acalme-se, meu filho. Lembremos-se que a providência divina jamais nos desampara. Por que você está falando assim? Sabe de alguma coisa? Elvira olhou o filho fixamente e não respondeu. O jovem, que conhecia bem a mãe, disse entristecido: Você já sabe o que está acontecendo, não é? Foi avisada, mãe? Hoje pela manhã. E o que houve com ele? Tenha fé em Deus, Henrique. Ele nunca nos abandona. Mesmo quando o momento é difícil, de dor, de sofrimento, continua querendo o melhor para nós. Você sabe disso, não é? Precisamos estar confiantes e unidos mais do que nunca, filho. Seus irmãos ainda não têm capacidade de compreender como você e precisarão de nosso apoio. Henrique fitou a mãe, preocupado, e uma vez mais questionou. Mas afinal, qual é o problema? Eu não sei pormenores, meu filho. Apenas fui informado de que seu pai teria de deixar a encarnação prematuramente por não ser mais possível sua permanência no corpo físico. Suas escolhas estão prejudicando muitas vidas e a espiritualidade superior não teve alternativa senão permitir que se encerrasse essa oportunidade a ele concedida. Henrique suspirou desolado. Que tristeza, mãe. Sabemos o quanto ele pediu para voltar, o quanto prometeu que se esforçaria para acertar desta vez. Quanto tempo foi preciso para que todos nós pudéssemos estar juntos de novo? Especialmente você, mãe. Elvira o encarou com doçura e disse: Deus respeita nossas escolhas, filho. Embora tudo tenha limite, quando estas vão contra as suas leis perfeitas, seu pai falhou, porém terá nova oportunidade. Sabe-se lá quando. Vamos acreditar, Henrique. Confiemos em Deus. Neste instante, Felipe, o filho mais velho, bateu à porta desesperado. Mãe, venha depressa. Aconteceu uma desgraça. O papai, Imediatamente Elvira abriu a porta e abraçou o filho que tremia. Uma desgraça, mãe, ele morreu. Elvira continuou enlaçada ao filho, enquanto pesadas lágrimas lhe desciam pela face. Henrique abraçou-se aos dois e chorou com eles. Assim permaneceram um longo tempo, até que todos se acalmassem. Então Elvira limpou os olhos úmidos e vermelhos e pediu: Fique aqui, Felipe, e espere pelo seu irmão, que em breve chegará. Ainda é muito pequeno e precisa que cuide dele. Felipe não deixou a mãe terminar. Não, quero ir com você, quero ver o meu pai. Elvira segurou carinhosamente a face do filho ao dizer: Seu pai já não está conosco. O que se pode ver é apenas a vestimenta física, material, que ele usou no tempo que esteve entre nós. Seu pai está agora em outra dimensão, iniciando uma nova fase em sua existência. Não há nada para você ver. Fique aqui. Só se Henrique ficar também. Elvira olhou suplicante para Henrique, que perguntou: Pode mesmo ir sozinha, mãe? Vai ficar bem? Eu posso ficar com Felipe e o Lucas, mas seria bom se você fosse com alguém. Eu não estarei sozinha. Pode ficar tranquilo. Enquanto conversava com os filhos, Elvira viu a figura amiga de Jonefá, que se mantinha a certa distância respeitoso. Henrique assentiu com a cabeça.
entendendo que a mãe estava em companhia espiritual que a acompanharia naquela hora. Elvira saiu depressa. Assim que chegou ao prédio do centro de pesquisas, teve de enfrentar o assédio dos repórteres que se aglomeravam atrás de um cordão de isolamento. Ela se identificou e conseguiu andar até onde estavam alguns funcionários da instituição, junto com policiais e investigadores. Um dos funcionários logo a identificou. Elvira, eu sinto muito. Estamos todos comovidos. Sabíamos que Dr. Ernesto estava sob forte pressão, mas jamais poderíamos imaginar que fosse capaz de fazer algo assim. E o que houve, Marcelo? Ainda não sabe, Elvira? Só sei que ele está morto. Não sabe o que aconteceu? Por favor, conte-me como foi. Dr. Ernesto atirou-se da cobertura do prédio. Ele se suicidou. Elvira sentiu as pernas fraquejarem. Confiava profundamente em Deus, mas naquela notícia a tomara de assalto. Tem certeza, Marcelo? Como sabe? Ele estava sozinho na cobertura. As câmeras de segurança não registraram mais ninguém subindo. Só poderia ter sido um acidente? Não poderia ter sido um acidente? Será que ele não se distraiu pensando em suas experiências e caiu? Tudo indica que não, Elvira. Sei que é muito difícil aceitar, especialmente de alguém tão confiante e seguro como o Dr. Ernesto. Por isso mesmo, Marcelo, não posso imaginar Ernesto, empolgado como estava com seus experimentos, dando fim à vida, quando se sentia tão perto de concretizar seus planos. É mesmo sem sentido, mas foi o que disseram os primeiros policiais. Elvira despediu-se e foi à procura do investigador responsável. Seu marido foi levado ao hospital. Vão fazer autópsia? Vai ser difícil, senhor, estão tentando. Qual a provável causa? Ainda não sabemos, mas presumimos ser suicídio. Não é possível. Tenho certeza de que isso não aconteceu. Seu depoimento será importante para nós. Logo que estiver mais calma, poderemos conversar, concluiu o investigador, atendendo ao chamado de alguns colegas que o requisitavam. Elvira afastou-se do aglomeramento e foi para o hospital. No caminho, meditava e conversava mentalmente com seu amigo e protetor, que insistia em dizer-lhe: fique tranquila, Elvira, esse crime ele não cometeu. Os dias que se seguiram foram de imensa dor para Elvira e seus familiares. Todos suportaram interrogatórios intermináveis em meio ao doloroso sepultamento do chefe da família. Elvira era assediada por amigos, curiosos, parentes e admiradores do marido, que queriam detalhes sobre o seu falecimento e as investigações. Sentia-se atordoada e cansada. Em meio a tamanho tumulto, tinha pouco tempo para estar consigo própria e refletir sobre o que aconteceu, e principalmente para orar pelo marido. Isso era o que mais a entristecia. Enfim, depois de algumas semanas, o ambiente começou a se acalmar e no final do segundo mês Elvira experimentou relativo alívio. Após refazer-se física, emocional e espiritualmente, passou a pedir a Deus pelo companheiro, a quem amava com desvelo. Sabia que sua situação no mundo espiritual seria difícil e queria ajudar em tudo o que lhe fosse possível. Em uma noite calma, seu fiel amigo espiritual Jonefá veio falar-lhe durante o sono. Desprendido do corpo físico, recebeu-o ansiosa. Meu amigo, como é bom vê-lo. Tem notícias do Ernesto? Preciso muito estar com ele. O amigo, contudo, estava sério. Não creio ser este o melhor momento para vê-lo, Elvira. Ele não passa bem e você ainda está abalada. Descanse, serene seu coração, e em ocasião oportuna poderá encontrá-lo. Esteve com ele? Eu o vi. Onde ele está? No momento certo saberá. Elvira, agora descanse. Seus filhos precisam muito de você. Impondo as suas mãos sobre o corpo físico de Elvira, que permanecia igualmente inquieto na cama, Jonefá procurou auxiliar a amiga a refazer-se. Em alguns instantes, ela dormia profundamente e mansamente. Eu vou passar, pessoal, para o capítulo 5, porque esse livro é longo, então nós vamos continuar mais um pouco, tá bom? Fiquem aqui comigo, não vale sair do vídeo, hein? Capítulo 5.
Enquanto dormia, Ferdinando debatia-se agitado. Vá embora, livrei-me de você. O que ainda faz aqui? Suma, vamos! De um salto sentou-se na cama apavorado. Tomando consciência de que acabava de acordar e pensando que tivera um pesadelo terrível, levantou-se e caminhou até a janela. Entreabriu a elegante cortina e observou a cidade a seus pés. Poucos eram os transeuntes e veículos que se moviam. Tudo estava calmo. A cidade era de uma beleza estonteante, apesar dos recursos tecnológicos de que dispunha, permitindo, por exemplo, que os veículos se movessem sem tocar no solo e alcançarem rapidamente o destino desejado. A movimentação era organizada e sincronizada. Os condutores educados e cuidadosos dirigiam sempre com muita gentileza e cortesia, ao menos na grande maioria. O combustível utilizado era a energia solar armazenada, o que garantia que o ar se mantivesse limpo e puro. As ruas eram bem cuidadas, limpas e arborizadas. Tudo evidenciava as transformações que se vinham acentuando naquele belo e rico mundo. Ai, como eu sonho com o dia que isso vai acontecer na Terra, né, gente? Isso não tá longe, tá? Está acontecendo. Ferdinando respirou longamente, sentindo o aroma delicado no ar da madrugada. Depois, voltou a se deitar e disse a si mesmo, como para se convencer: preciso descansar. Foi só um pesadelo. Se bem que se repetia quase toda noite, é apenas um sonho. Quando se deitava, procurando a melhor posição no travesseiro, alguém o espreitava atento. Pode tentar se enganar quanto quiser, meu caro, mas não vou deixá-lo em paz até acabar com sua vida. Confiei em você, Ferdinando. Confiei-lhe meus mais preciosos segredos. E o que você fez? Destruiu-me. Eu estava tão perto. Você me paga. Vai se ver comigo. Não sossego enquanto não destruir você também. Ferdinando se remexia na cama sem conciliar o sono. Embora não escutasse Ernesto, que em espírito estava agarrado fortemente ao seu pescoço, registrava-lhe as palavras, pois não conseguia relaxar. Virava-se de um lado para o outro, inquieto, sentindo-se faltar o ar. Noite após noite, Ferdinando rolava na cama, buscando em vão o repouso. Quando chegava a adormecer, dava com a figura raivosa de Ernesto tentando enforcá-lo, sem que ele nada pudesse fazer. Acordava então sobressaltado, angustiado, e o medo o impedia de voltar a dormir. Naquela manhã no laboratório, Ferdinando mal conservava os olhos abertos. Estava exausto, sem força para prosseguir com os experimentos. A pressão dos acionistas por algum progresso era constante e Ferdinando não podia mais sequer raciocinar. Ele sabia que havia algo errado. Aqueles sonhos eram muito reais, e mesmo assim, insistia em não pensar naquilo e concentrar-se no trabalho a fazer. Tão logo souberam da morte de Ernesto, o presidente dos acionistas da indústria farmacêutica, controladora da função, se preocuparam em encontrar um sucessor para o renomado cientista. Ferdinando rapidamente tratou de assegurar-lhes que possuía todas as informações e os planos que Ernesto estava desenvolvendo. Como seu sucessor direto, ele tinha acesso a tudo, quase ao que ia na mente do grande médico e cientista. Não foi difícil convencê-los, e sem demora ocupou o lugar que pertencera a Ernesto. O rapaz ambicioso e audacioso havia premeditado tudo com muito cuidado. Relembrando os esforços que empreendera para chegar até aquela posição, Ferdinando deu um soco na mesa e gritou como se falasse diretamente com Ernesto. Nada vai me impedir de obter meus intentos, nada. Não importa que eu não durma pelo resto da vida, eu vou conseguir tudo o que desejo, tudo. Cerrando o punho, ia socar novamente a mesa quando o telefone tocou, e o rapaz atendeu. E do outro lado da linha, o telefone estava mudo. A cena se repetiu por 5 vezes até que Ferdinando ignorou o toque e se levantou irritado. Andou de um lado para o outro na sala, cada vez mais enervado, com aquele som que não cessava. Aproximou-se do aparelho, arrancou-o com toda a força e lançou contra a parede, despedaçando. Em seguida, foi seu intercomunicador que começou a chamar sem parar. Não encontrando ninguém na linha, ele desligou. O toque recomeçou de novo, e ele atendeu, e foi então que escutou claramente a voz de Ernesto. Desta vez não vai conseguir livrar-se de mim. Ferdinando atirou o aparelho na parede e saiu da sala, em desespero.
Passou pelo assistente como um furacão e, ao invés de tomar o elevador, desceu as escadas apavorado, gritando: "Eu já me livrei de você, Ernesto. Desapareça, vá embora", gritava e descia as escadas cada vez mais depressa, como se visse nitidamente Ernesto correndo atrás dele. A assistente acompanhou assustado o comportamento do chefe. Há dias vinha estranhando as atitudes de Ferdinando. Inclusive já havia comentado com vários colegas que ele parecia ter perdido o juízo. Ao constatar seu estado naquele dia, não teve dúvidas. Ligou para o hospital psiquiátrico que mantinha convênio com a fundação e informou o que estava acontecendo. Ao chegar no andar térreo, Ferdinando estava lívido e completamente sem fôlego. Sem forças, confuso e aturdido, sentou-se no meio do saguão principal do prédio e se pôs a chorar, bradando: "Por favor, vá embora. Não me atormente mais. Por favor, deixe-me em paz." Não demorou muito e uma ambulância encostou à porta do prédio. 3 homens trajando branco se dirigiram para Ferdinando, que já chorava como criança. Quando viu que se aproximaram, foi se arrastando pelo chão, encostando na parede enquanto gritava: "Não, por favor, afastem-se de mim, não me toque, não, não." Incapaz de se controlar, teve de ser imobilizado e sedado pelos enfermeiros, sobre as ordens do médico que o acompanhava. Foi levado ao hospital psiquiátrico e, após minucioso exame, considerado portador de distúrbio mental grave. Ixi, nada adiantou ele matar o outro, né, gente? O Ernesto enlouqueceu ele depois que morreu. Imediatamente, os responsáveis pela fundação iniciaram a busca de outro cientista que pudesse dar andamento às pesquisas. Candidatos não faltavam, e logo encontraram outro médico que se dispôs prazerosamente a prosseguir a análise de onde Ernesto e seu assistente haviam parado. Mais um para cair nas armadilhas do ego, né, gente? Passados alguns meses, Ferdinando não falava nem andava mais, paralisado no leito, de onde nunca saiu, até ser encontrado pela enfermeira sem respirar, com os olhos arregalados, como se o tivessem asfixiado. Ao desprender-se do corpo físico, a dor de Ferdinando foi ainda maior. Em seus derradeiros instantes ele gritava: "Pare, por favor, não consigo respirar." E o drama não cessou com o desenlace. Seu corpo espiritual continuava agarrado por Ernesto, e ambos, perseguido e perseguidor, foram sugados para o espaço ao redor do orbe, arrastado para a tenebrosa região de dor e sofrimento. Pois, gente, acabei o capítulo 5 e vai ficar aí a reflexão. Quando a gente mantém-se no ódio, na rivalidade, mantendo sentimentos de negativos contra uma pessoa, a gente está se amarrando àquela pessoa, tá? Então eu vou finalizar esse vídeo batendo na mesma tecla novamente com vocês. Perdoem. Joguem fora sentimentos pesados, sacos de cimentos que não são necessários carregar, tá? Muita gente pensa que quando perdoa, tá dando alguma coisa ao outro, e não, está dando a si mesmo, tá? Pensem nisso. Quando você perdoa, você desfaz os laços que te unem àquela pessoa, ela segue com a vida dela. Se ela não te perdoar, gente, o problema é dela, entendeu? Agora o seu problema está em você se desenlaçar daquela pessoa e começar a vibrar em outra vibe, para poder se libertar daquele enlace que você tinha com essa pessoa. Não guarde rancor. Guardar rancor é buscar coisas para carregar. Eu não tô a fim de carregar nada, e você? Pense nisso. Muito obrigada, pessoal, por ter visto o fim do vídeo até o fim, né? Um beijo de luz. Até o próximo vídeo. Tchau!